terceiro e último capítulo final da pregação, seguindo o tópico. Mais uma vez fica claro nessa passagem que essa profecia foi cumprida ali mesmo, no início do ministério de Jesus. Não foi algo que se cumpriu quando Jesus morreu lá na cruz, mais tarde. Como muitos afirmam, essa profecia foi cumprida quando Jesus curou os enfermos. Não é uma promessa que Jesus tirou todas as nossas enfermidades da cruz. Então, o que devemos fazer quando estamos doentes? Seguimos o exemplo de Paulo. Ele orou pela cura do seu espinho da carne. Ele finalmente ouviu Deus lhe dizendo que o espinho não seria removido, mas ele teria a graça de Deus para vencê-lo. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 9. No caso de Apófito, Paulo continuou orando a Deus em misericórdia e curou completamente. Filipenses capítulo 2, verso 27. No caso de Trófimo, porém, apesar da oração de Paulo, ele não foi curado. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 20, no caso de Timóteo, Paulo deve ter orado inúmeras vezes. Entretanto, Timóteo continuou a sofrer da doença do estômago. Então Paulo finalmente lhe disse para tomar pouco de vinho como remédio. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Portanto, devemos sempre orar pela cura de todas as nossas doenças com oração que, se não for a vontade de Deus curar, então que Ele nos dê graça, qualquer uma das duas, de que Ele decida ser melhor, para nós. Esse é o ensinamento equilibrado da Bíblia. Se amarmos a verdade, observaremos que há crentes doentes em todo o grupo cristão, qualquer que seja a sua teologia da cura. Contudo, muitos fecham os olhos a esse fato, porque são preconceituosos. Aquele que tem ouvido, basta ouvir, ouça. A palavra traduzida por Isaías capítulo 53, verso 3, como dores, na maioria das traduções, em verdade significa enfermidades ou doenças, as dores. A mesma palavra, corretamente, doença, em Deuteronômio capítulo 7, verso 15. No entanto, a maioria dos tradutores provavelmente não conseguia acreditar que Jesus algum dia tivesse ficado doente. Eles usaram sua própria teologia para traduzir essa palavra dor. A tradução correta dessa palavra hebraica, doença, a prova mais clara de que o significado dessa palavra é doença, é vista quando vemos como a mesma palavra é usada no versículo de Isaías capítulo 53, verso 4. Aqui no hebraico, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 8, verso 17, é trazida ali como dores, enfermidades, doenças. Amém? Vamos seguir em frente, amados e amadas. As doenças, a vontade de Deus sobre a cura. Uma das realidades que a palavra de Deus é clara e bastante insistente é quando o assunto da cura no Novo Testamento. Quando olhamos o ministério de Jesus, percebemos que o que mais ele fazia era ensinar, pregar e curar. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando para as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças, enfermidades entre o povo. Mateus capítulo 4, verso 23. Assunto de cura preencheu boa parte do evangelho, consequentemente, o ministério de Yeshua Mashiach. Sim, podemos classificar como um ministério de cura, pois a Bíblia dedica passagens inteiras só falando das multidões que foram alcançadas por Cristo. Todos aqueles que se aproximam de Cristo com o coração sincero, pela fé, são curados. Pois ele disse, teus pecados estão perdoados.
curou. Paulo resume aquilo que o Senhor fez pelas pessoas, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, verso 38. Percebemos algumas verdades no Evangelho. Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e poder para curar. Deus estava curando através de Jesus. As pessoas que ele curou eram oprimidas pelo diabo. Ele curou todos os oprimidos. A enfermidade é opressão e não bênção. A cura é para todos, amados e amadas. Depois de percebermos que Jesus andou curando os enfermos pelo poder de Deus, a pergunta feita por muitos é: a cura é para todos? Pense, a cura é para todos? Essa tem sido a dúvida de multidões sobre o assunto de cura. E é claro, em explicar que Jesus curou todos os que estavam doentes. Jesus. Observe que Jesus não curou a maioria nem a metade, mas todos. Vejamos, sim. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Jesus curou todos. Observe, ele não curou a maioria, mas todos. Isso mostra a vontade do nosso Pai, que todos aqueles que estão enfermos sejam curados, sarados. Outra passagem que mostra a vontade de Deus em curar todos nós está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 40 e 41, observa. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes de joelho: se quiseres, podes me purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero que fique limpo. No mesmo instante ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Marcos, capítulo 1, versos 40 e 42. A grande dúvida desse homem não era se Jesus podia, era se Jesus queria curá-lo. Os versículos anteriores mostram que Jesus já estava curando pelo poder de Deus. Ele já operara nesse poder de cura, quando de repente o leproso aproximou-se e perguntou se o Senhor Jesus queria curá-lo. A grande dúvida desse homem não era sobre o poder, e sim sobre a vontade de Yeshua Mashiach. Quando perguntamos aos cristãos se Deus tem poder, todo crente concordará que Deus é todo-poderoso. Mas a questão é: de que adianta saber que Deus é poderoso se eu não sei se Ele quer a minha cura? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e disse algo. É interessante que antes de curar, o Senhor falou algo. O que Ele falou? Quero ficar limpo. Receba antes de curar, que antes de curar, perceba que antes de curar, Jesus corrigiu um pensamento errado sobre o assunto. Ele corrigiu o equívoco doutrinário de achar que Deus cura uns e outros não. O Senhor falou: quero. E se Jesus quer a cura para uma pessoa, e Ele não faz acepção de pessoas, então Ele vai querer a cura para todos, não para alguns. Impossibilitados pela incredulidade. Esse é o desejo de Deus, que todos recebam a cura que Jesus já disponibilizou lá no Calvário. Através de sua redenção, mas alguns ainda não têm percebido ou recebido essa bênção que já foi disponibilizada por Cristo, por um motivo que é incredulidade. Chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde ele vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro?
Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem? Pois tudo isso escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versos 54 e 58. Filhos, amados e amados, os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas. Não é aquele Judas que traiu Cristo, não, tá? Observe que o motivo pelo qual Jesus não pôde realizar muitas curas não foi porque Deus não quis, nem porque ele se opôs, nem ainda porque ele se esqueceu, mas por causa da incredulidade dele. A mesma incredulidade tem sido um grande empecilho para muitos perceberem algo da parte de Deus. A incredulidade impede que se receba cura, provisão, proteção ou qualquer outra bênção. Sim, amados e amadas, foi incredulidade, mas existe uma solução para a incredulidade, que é a palavra de Deus. Pois, quando inclinamos os nossos ouvidos e guardamos a sua palavra, em nossos corações os resultados são certos. A palavra de Deus tem o poder para limpar, alimentar, perdoar, fortalecer, gerar fé nos corações. Amém, amados e amadas? 6 verdades, vamos falar da ira de Deus agora. 6 verdades sobre a ira de Deus. O maior perigo que as pessoas enfrentam de todas as classes, etnias, todos os lugares da terra e todos os momentos da história é a justa ira de Deus sobre os pecadores culpados, levando-os ao sofrimento eterno, a menos que o próprio Deus nos resgate de seu sepultamento. Pobreza, fome, doença, guerra, crime, mudança climática, vício, falta de moradia, ignorância, tráfico sexual, crianças mortas, guerras, tudo isso causa um grande sofrimento ao redor do mundo. Mas isso é pequeno em comparação com o perigo de estar debaixo da ira de Deus. Tudo isso é trágico, mas são temporários. Eles podem até durar toda uma vida, mas a ira de Deus dura para sempre. Um dos pilares dessa conferência, eu espero que seja a verdade para vocês. Os cristãos se preocupam com todo tipo de sofrimento, sentem e agem a todo tipo de sofrimento, especialmente sofrimento eterno. Quero te dizer 6 coisas sobre a ira de Deus. Primeira, a ira de Deus é terrível e eterna. Romanos capítulo 2, versos 6 e 8. E no juízo justo de Deus, ele retribuirá com a vida eterna os que, perseverando em favor do bem, procurem a glória, a honra e corruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Vida eterna, a ira e indignação. E o fato dessa ira e indignação estar em contraste com a vida eterna, ao menos implica que elas também são eternas. Isso confirmado segundo Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 e 9. Quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus clama em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem Deus e contra os que não obedecem os mandamentos do Evangelho de Yeshua Mashiach. Eles sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, nosso ponto, primeiro ponto, sobre a ira de Deus é que ela é terrível, por conta da palavra de indignação. A ira de Deus, ela é eterna. A ira de Deus é presente, ela é revelada. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela, está sendo revelada do céu contra toda impiedade e
perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Na América de hoje, no mundo de hoje, não seria errado dizer que estamos entrando em um colapso moral em todos os níveis da sociedade e caminhando para o julgamento. Eu creio que isso seria uma afirmação verdadeira. Mas seria meio errado dizer isso porque o colapso moral é o julgamento. E se você quer saber como isso funciona, leia em Romanos capítulo 1 e você vai ver que Paulo quis dizer com a atividade presente da ira de Deus, entregando os homens aos seus pecados. Pense no julgamento da América de duas maneiras. Uma, estamos sob a ira de Deus, que sendo errada, que está sendo derramada em todos os lugares. Dois, a ira de Deus está por vir. Não estou dizendo aqui que não é possível haver um avivamento. Vocês não têm ideia do que Deus é capaz de fazer. Eu não quero que nenhum de vocês diga, traga sua ira, Senhor. O juízo de Deus começa pela graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Você como crente amado e amada, não quer experimentar a ira de Deus. Mesmo o justo é salvo com dificuldade. 1 Pedro capítulo 4, verso 18. Ore por avivamento, por despertamento, por igreja saudáveis, com testemunho forte, e para que as coisas incríveis aconteçam na igreja. A ira de Deus está por vir e um julgamento final. Romanos capítulo 2, verso 5. Mas segundo a tua dureza e oração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do juízo justo de Deus. Então é algo presente, pois Deus está os entregando a seus pecados e sua escravidão ao mal, ao mesmo tempo que eles estão acumulando mais a ira. A ira de Deus é devido aos nossos pecados, que troca a glória de Deus pela glória do homem. Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 1, verso 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Romanos capítulo 3, verso 9. Todos estão debaixo do pecado. Não há justo, nem sequer, nenhum sequer. Por fim, Romanos capítulo 3, verso 19 vai dizer que toda boca que se cala, o que significa que ninguém pode culpar a Deus por sua ira. Ela é totalmente justificada, justa e correta, em razão do qual, quão grave é trocar a glória de Deus por qualquer outra glória. A ira de Deus é justa, como já disse antes. Romanos capítulo 3, verso 5, porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certamente que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Em outras palavras, ele não é injusto, mas sim totalmente justo. Sexto, a ira de Deus é prerrogativa de Deus e não nossa. Essa é uma das diferenças entre o Islã e o cristianismo. Romanos capítulo 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que lhe atribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Vence o mal com o bem. Que todo aquele que te aborrecer, todo aquele que te enganou, você tem que orar por ele, porque a ira de Deus irá cobrar dele. Cristãos não tomam as prerrogativas de Deus, tornando-se mediadores da sua ira. Nós devemos morrer por nossos inimigos, não os matar. Como eu já disse, deve orar pelos inimigos. Cabe a Deus a justiça. Não pronunciemos condenações aos infiéis. Não. Nós os evangelizemos, rogamos por eles, amamos, chamamos, nós vamos a eles. É por isso que existe
orações. Nós não somos os que mostram a ira aos nossos adversários. Isso pertence a Deus. Nos ordena amar a Deus. A ira pertence a Deus. Amém? O que é a ira de Deus? O que significa essa ira? A ira de Deus significa que Ele detesta de forma absoluta o pecado. Sim, odeia todo aquele tipo de pecado. Isso acontece porque Deus é plenamente santo e justo e não aprova aquilo que não esteja em conformidade com o seu caráter moral, justo, santo. Então, falar da ira de Deus significa falar da sua justiça. Fazer justiça é uma coisa, a ira. Odiar a ira é outra coisa. Sendo justo, Deus recompensa o obediente e castiga o desobediente. Dessa forma, o que a Bíblia chama de ira de Deus é a manifestação da sua justiça retributiva. A Bíblia deixa muito claro que o pecado sempre precisa ser punido. Sim, o pecado tem consequências, inclusive com implicações eternas. Quando Adão e Eva desobedeceram Deus no Éden, eles estavam conscientes de tal ato. Eram passíveis de morte. Gênesis capítulo 2, verso 17. Por isso, a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. A morte como consequência do pecado não é apenas a morte física, mas a morte espiritual, que também resulta na morte eterna. Então, se todo pecado merece ser punido, é a ira de Deus que executa essa punição justa. Mas é importante enfatizar, amados e amadas, que no derramamento da sua ira, Deus não age de forma parcial ou tendenciosa. A ira de Deus cobra de forma totalmente justa a aplicação da pena pelas transgressões da lei divina. A ira de Deus na Bíblia, diversos termos hebraicos e gregos são usados para falar da ira de Deus. No geral, esses termos são traduzidos como cólera, furor, ódio e ira. Além disso, a ira de Deus muitas vezes é descrita em conexão com a ideia de inflamar, ou seja, a ira de Deus é como fogo que se acende por causa do pecado. Deuteronômio capítulo 32, verso 32. No Antigo Testamento encontramos muitas descrições da ira de Deus sendo inflamada em resposta ao pecado do povo, da aliança que quebravam o juramento com Deus ao atentarem contra a santidade divina, cometendo imoralidades e adotando a idolatria, como o povo judeu, quando Moisés subiu ao monte Horebe para apanhar os mandamentos. Eles, como demorou muito, eles fabricaram ídolos de ouro para adorar. Inclusive, os israelitas tiveram a esse ponto de ser exterminados, provocaram a ira do Senhor. Deuteronômio capítulo 9, versos 7 e 8. O ensino bíblico acerca da ira de Deus não está limitado apenas no Antigo Testamento, mas também está claramente aplicado no Novo Testamento. É o próprio Yeshua Mashiach quem diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que o rejeitam. João, capítulo 3, verso 36. Ainda no Novo Testamento, Paulo também explica que ninguém é indesculpável diante de Deus e que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18. A Bíblia também diz que, embora a ira de Deus já agora se manifesta através de juízos temporais, ela só será revelada plenamente em todo o seu poder na consumação da história, no juízo final, o momento em que a Bíblia chama dia do Senhor, que será o dia de sua ira. Atos capítulo 2, verso 20, Romanos capítulo 2, verso 5. A boa notícia é que a Bíblia também diz que Cristo é quem nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Além disso, através das Escrituras, também entendemos de que Deus é longâmino
é paciencioso na manifestação da sua ira, com o objetivo de conduzir seus filhos ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4 e 2. Porque o derramamento da ira de Deus é necessário. O derramamento da ira de Deus é necessário porque Ele é perfeitamente santo e justo. Logo, Ele não toma o culpado por inocente. Êxodo capítulo 20, verso 7. Por ser reto em seu juízo, Deus não poupa o ímpio e não faz acepção de pessoas. Mas sim, é verdade que a ira de Deus é um dos ensinos bíblicos que as pessoas têm maior dificuldade de entender. Elas imaginam que a realidade de Deus irado, ao mesmo tempo plenamente amoroso e misericordioso, é algo incongruente. Mas não há qualquer incompatibilidade nisso, pois a ira divina está intimamente associada à santidade e justiça de Deus. Essas qualidades, por sua vez, estão diretamente ligadas à misericórdia, bondade, longanimidade e amor de Deus. Deus é misericordioso, bondoso, longâmino, porque Ele é também justo e santo. Se Ele não fosse perfeitamente justo, completamente santo, não haveria motivos para Ele ser bondoso. Sua misericórdia é longâmina, não teria um significado, pois não haveria nele uma integridade moral que exigiria a punição da transgressão da sua lei. Mas ao demonstrar sua misericórdia e longanimidade para com aqueles que merecem o castigo por seus pecados, Deus também manifesta o seu amor por o pecador, sabendo que os pecadores jamais poderiam pagar o preço de suas transgressões. Ele providenciou o seu próprio Filho para redimir nossos pecados. Esse ato de puro amor foi também um ato de pura justiça, pois o Filho recebeu sobre si a sua ira, justiça de Deus, em lugar dos que foram por eles redimidos. Então, nesse sentido, o próprio amor de Deus é também expresso na manifestação da sua ira. Romanos capítulo 3, verso 25. Eu disse aqui em cima que Deus também manifesta o seu amor, sabendo que os pecadores jamais poderiam pagar. Então, amados e amadas, ao demonstrar longanimidade, misericórdia com aqueles que merecem castigo do pecado. Então, o pecado não é que Jesus morreu na cruz e te livrou do pecado. O pecado que você comete, ele te dá liberdade de pedir perdão a Deus, que antes você não tinha. Amém? Para o povo de Deus, a ira divina é motivo de louvor, gratidão e confiança. Não há dúvida que a Bíblia fala de manifestação da ira de Deus como algo terrível que causa dor. A destruição, o castigo, o medo. Salmos capítulo 2, verso 5. Mas, para o cristão, a ira de Deus deve ser motivo de louvor e gratidão. Isso porque a Bíblia diz que outrora éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, verso 3. Mas pela graça de Deus, a ira que deveria cair sobre nós, recai sobre Cristo. Romanos capítulo 3, verso 25 e 26. Porque Cristo suportou a ira divina, agora temos paz com Deus, porque Ele morreu por nós na cruz para remir nossos pecados. Efésios capítulo 2, verso 14 e 16. Também devemos agradecer a Deus pelo fato dele ser paciente no derramamento da sua ira, porque assim temos a garantia de que o número completo do povo de Deus será salvo. Segundo Pedro, capítulo 9, verso 10, Apocalipse, capítulo 7. Para nós crentes, a ira divina também é motivo de grande confiança em Deus, porque ela é a certeza de que o mal não ficará impune. Se Deus fizesse vista grossa para o mal, então que motivo teríamos para acreditar que Ele é um Deus bom, já que Ele não demonstraria ter qualquer coerência ou padrão moral em si mesmo? Portanto, a maioria da ira de Deus é um dos motivos pelos quais podemos confiar nele. Já os incrédulos deveriam enxergar a doutrina bíblica da ira de Deus como uma graciosa advertência, porque
ainda não chegou o dia do derramamento total da ira de Deus, em todo o seu furor. Portanto, a porta de arrependimento permanece aberta. Isso fica claro no Apocalipse, que explica que antes de derramar as taças da sua ira, primeiro Deus envia trombetas que servem de aviso para que os homens se arrependam, enquanto que no derramamento das taças da ira é sem mistura. Nas trombetas a ira de Deus é misturada com misericórdia. Apocalipse capítulo 8, verso 16. Amados e amadas, eu quero dizer a vocês, resumindo a ira de Deus, Deus, ele só ira, a ira não permanece em Deus para o justo, ela só permanece para o pecador. A sua ira, o pecado, ele ama o pecador, mas o pecado, se você continuar pecando, você está sob a ira de Deus. Mas a ira de Deus é momentânea, desde que, pelo pecado que se cometeu, você peça perdão dele. A ira de Deus termina. Só para explicar direitinho, porque foi falado muito sobre a ira de Deus nessa pregação. O que é a justiça de Deus? A justiça divina, qual o significado? A justiça de Deus é o seu atributo, que significa que ele é perfeitamente justo. Não há qualquer injustiça em Deus, em seus feitos, pois ele é plenamente correto e íntegro. O próprio Deus é o padrão final do que é justo e certo. Ele sempre age de acordo com o seu padrão. Justiça é aquilo que está em conformidade com o que é reto. É a qualidade de que está de acordo com o cumprimento dos mandamentos. No estudo da Bíblia, frequentemente, atributos à justiça de Deus é também chamado retidão de Deus. O ensino bíblico sobre a justiça divina é muito claro, como também é o ensino a respeito dos demais atributos de Deus. Por toda a Bíblia, há inúmeras passagens que mostram a indignação divina diante do pecado, do homem, da punição e da injustiça. E a punição da justiça. Os aspectos da justiça de Deus, muitas vezes, se fala da justiça de Deus em dois aspectos diferentes, mas diretamente interligados. O primeiro é chamado justiça interna, diz a respeito de quem Deus é. Em seu próprio caráter, Deus é absolutamente justo. Ou seja, ele é justo meramente porque pratica a justiça, mas ele pratica a justiça porque em si mesmo ele é justo. Já o segundo aspecto é chamado justiça externa e diz a respeito ao que Deus faz. Por ser justo, ele só faz o que é reto. Então, sendo inteiramente justo, Deus manifesta a sua justiça em seu governo do mundo, impondo suas criaturas a uma exigência moral de acordo com a sua retidão da vontade. Relacionado a isso, a teologia também fala da justiça de Deus no sentido distributivo. Deus aplica a sua lei de forma imparcial, justa, recompensando o juízo e punindo o injusto. Deus recompensa o homem e anjos que andam em retidão. Esse ato de Deus recompensar os obedientes é chamado de justiça remunerativa, mas considerando que ninguém por si próprio, seus méritos, é capaz de ser absolutamente justo diante do padrão moral de Deus. A justiça remunerativa é também uma expressão do amor divino. Lucas capítulo 17, verso 10. As recompensas de Deus concede às suas criaturas são frutos da sua graça e resultam de uma relação pactual estabelecida por Ele.
Por um lado, intrinsecamente, o homem não merece a recompensa que recebe de Deus, mas por outro lado, é sempre merecedor do castigo que recebe. Então, se a justiça remunerativa trata das recompensas para os justos, a justiça atributiva trata da punição aos injustos. Por ser justo, Deus castiga aqueles que andam na transgressão da sua lei. Romanos, capítulo 1, verso 32. A justiça divina exige que o pecado seja punido, pois se não fosse assim, então não haveria justiça. Se a justiça remunerativa expressa o amor divino, a justiça retributiva espera a ira divina. A justiça de Deus na Bíblia. Logo, o primeiro livro da Bíblia, vemos a manifestação da justiça de Deus em alguns eventos emblemáticos, como a maldição após a queda, Gênesis capítulo 3, no dilúvio, Gênesis capítulo 6, verso 9, e na destruição da cidade Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 18. Ainda no livro de Gênesis encontramos a infáctea declaração de Abraão sobre a justiça de Deus, no contexto do derramamento do juízo de Deus sobre Sodoma. Abraão argumenta que jamais trataria de igual forma o justo e o ímpio, pois isso resultaria numa injustiça. Então, na sequência, ele diz: não faria justiça o juiz de toda a terra. Gênesis capítulo 18, verso 25. Também no Pentateuco, Deus é chamado de justo repetidas vezes, enfatizando que o fato de que ele é fiel, reto e não comete erros. Êxodo capítulo 9, verso 27. Essa verdade se estende pelos livros históricos, poéticos e proféticos do Antigo Testamento. É manifestado em toda parte e também é causa da perversão dos homens e dos animais. Salmo 36, verso 6. Através do profeta Isaías, o próprio Deus fala sobre sua justiça. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Isaías capítulo 45, verso 19. Perfeito em sua retidão. Deus não precisa dar qualquer satisfação a nós sobre a justiça. E todo o questionamento do homem, nesse sentido, é uma tentativa louca de colocar em dúvida a justiça de Deus. Jó, capítulo 40, verso 8. No Novo Testamento, esse mesmo princípio é mantido, onde fica claro que Deus é o Criador do céu e da terra, e o homem é a criatura que não tem o direito de questionar a palavra divina. Romanos capítulo 9, verso 14 e 22. Mas sem dúvida, a maior conexão acerca da justiça de Deus no Antigo Testamento e no Novo encontra-se na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, Cristo é o renovo justo prometido por Deus. Jeremias capítulo 23, Zacarias capítulo 9, verso 9. Ele é o juiz anunciado que haveria de julgar não pelos olhos que veem, mas pela reta justiça. Isaías capítulo 11, verso 3 e 5. O amor é a justiça de Deus. Algumas pessoas pensam que há uma tensão entre o amor e a justiça de Deus. Elas dizem que o atributo da justiça revela o homem severo e irado e não combina com o atributo do amor que revela um Deus misericordioso, caridoso, longâmino. Inclusive, muitas dessas pessoas acabam criando uma imagem de Deus cuja justiça é negligenciada em favor do amor. Mas definitivamente esse não é o Deus da Bíblia. Obviamente que não há qualquer incompatibilidade entre a justiça e o amor de Deus. Em primeiro lugar, o castigo divino pelo pecado não é uma arbitrariedade por parte de Deus, mas é uma perseveração de sua justiça. Se Deus deixasse o pecado impune, ele não seria justo. E se ele não fosse justo, ele também não seria verdadeiramente misericordioso, amoroso, pois que garantia haveria no amor de um ser injusto? Em segundo lugar, Deus não é uma soma de atributos como se fosse metade justiça e metade amor. Deus é o ser único. Ele é totalmente amor e totalmente justiça, e seus atributos definem uns aos outros. Dessa forma, Deus é amorosamente justo
e justamente amoroso. Então justifica. A justiça de Deus é expressa em seu amor, bem como o amor de Deus é expresso na sua justiça. Isso fica claro quando olhamos para Cristo. Paulo explica Deus que enviou Cristo como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrado a justiça. Romanos capítulo 3, verso 25. Cristo e a justiça divina. As pessoas frequentemente olham para Cristo e enxergam apenas o amor de Deus, quando deveriam enxergar a sua justiça. Em Cristo vemos que Deus é tão amoroso a ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós, por nossos pecados, ao mesmo tempo em que vemos Ele é tão justo a ponto de não poupar nem mesmo seu próprio Filho, que assumiu o lugar de nós, pecadores. Então até mesmo o pecado, o perdão dos pecados, é devido à justiça divina. 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 1, verso 9. Além do mais, pelos méritos de Cristo, os remidos são justificados pela justiça de Deus e colocados numa posição de honra e bem-aventurança na família celestial. Por tudo isso, a justiça de Deus jamais deve ser um motivo de descontentamento para nós, mas um motivo de conforto e gratidão. Se Deus não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele e não haveria qualquer esperança de que bem triunfaria por toda a eternidade. Mas a boa notícia é que Deus é perfeitamente reto, fiel a todos os seus caminhos, dos justos, seus filhos. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Então, amados e amadas, louvemos ao Senhor todos os dias por sua justiça perfeita e que jamais esqueçamos que a vontade de Deus para nós, que também sejamos justos. Miqueias capítulo 6, verso 8. Finalizando essa pregação, amados e amadas, que o Divino Espírito Santo, através desse servo, enviou a palavra até você, que ela sirva de luz, toda a pregação aqui, nesse momento, para a sua vida, para o seu entendimento e para a sua misericordiosa perdão dos seus pecados e para a sua eternidade lá com Jesus, onde ele disse, lá nos céus há muitas casas para todos nós, na casa de meu Pai há muitas casas. Finalizando então pela unção do Divino Espírito Santo nesse momento sobre mim, e aqueles que ouviram a palavra, estão acometidos de doenças, estado de coma, desesperados, aflitos, doentes, de corpo, alma, espírito, confie que Cristo nasceu, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai lá nos céus. Peça perdão a Deus Pai, a Cristo Jesus, de seus pecados e tome posse da cura nesse momento. Por quê? Porque seus pecados serão perdoados pelo sangue derramado na cruz, que remiu nossos pecados, e os pecados por você cometidos durante sua vida, pelo seu arrependimento da palavra, reconhecendo Jesus, serão totalmente curados e perdoados seus pecados, em nome de Jesus. Me despeço com meu ósculo santo aos amados e amadas, finalizando essa pregação, essas palavras do Divino Espírito Santo, dirigida a você. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.